Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Cintia Sena. Hoje vamos para o nosso bate-papo da Semana ENEF, trazendo informações, conhecimentos que vão contribuir com o seu desenvolvimento dentro dessa temática educação financeira. Perfeito? Estão gostando dessa semana? Estão aproveitando os movimentos, os palestrantes, os eventos? Acho que é muito bacana essa oportunidade, esse movimento, perfeito? Já o convite de sempre aqui, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta o vídeo, compartilhe, convide os amigos para também aproveitar desse saber e que a gente possa aqui, ao longo desse nosso bate-papo, aprender e se desenvolver. Hoje eu separei um tema importante que nós devemos falar também, que é sobre orçamento financeiro. Exatamente. Quem aqui já faz um orçamento financeiro? Será que a gente conhece, entende de fato o que vem a ser um orçamento financeiro? E aí a gente vai conectar essa questão que a gente chama de uma ferramenta com a economia doméstica. Muitas vezes pela não percepção, pelo não conhecimento do que vem a ser de fato as nossas decisões, a gente acaba não observando, não agindo da melhor maneira possível em prol daquilo que é mais importante, perfeito? Deixa eu compartilhar o nosso material aqui, nosso dia 15, que legal, para falarmos dessa temática que é de extrema relevância. Combinado? Perfeito. Antes, vamos só relembrar quem não participou ontem, falamos sobre sonhos. Como assim sonhos? O foco principal foi qual é o destino do seu dinheiro, ou seja, será que a gente trabalha só para ganhar, para pagar conta? Então a gente precisa desbravar esse movimento. E até compartilhando aqui com vocês, hoje, uma pessoa próxima, querida, acabou falecendo, jovem, com uma vida aí toda pela frente, alegre, e a gente começa a perceber que às vezes somente quando a gente tem essas situações que a gente desperta, que a gente entende esse movimento do quanto a gente precisa olhar para aquilo que é o importante. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe quanto tempo nós temos, então é importante que a gente possa, enquanto aqui estivermos, buscar momentos, buscar situações para que a gente possa usufruir melhor e não só viver em função de contas. Perfeito? Então, se você não assistiu, convido vocês a assistirem a essa palestra, esse bate-papo. Eu trago algumas orientações, caminhos, possibilidades que vocês já podem colocar em prática e tirar do papel, da mente, aquele sonho, aquele ideal, aquele projeto e fazer com que ele aconteça. Perfeito? Combinado? Então, vamos, para falar de orçamento financeiro, antes vamos entender um pouquinho da tal de economia doméstica. Quando você ouve a expressão economia doméstica, o que que vem de bate-pronto na sua mente? Coloca aqui nos comentários. Qual a sua percepção? Eu dou aula, não sei se vocês sabem, né? Até já eu comentei lá no início da aula. Uma das disciplinas que eu acabo ministrando é sobre economia doméstica. E muitas das vezes os alunos, até quando entram, têm uma percepção que a disciplina, o conteúdo é para ensinar sobre, olha, você deve economizar aqui, deve economizar ali, deve deixar de gastar aqui e ali. E às vezes por essa percepção a gente entende que o conteúdo não deve ser legal, não deve ser interessante. Mas o conteúdo de economia doméstica ele vai além, inclusive de graduação em economia doméstica. Vocês sabiam? Então, trazer esse conteúdo dentro desse universo da educação financeira é de extrema relevância, importância, porque a gente vai entender o que que é de verdade essa economia doméstica, qual sua origem, qual sua base. Então, a gente entende que economia doméstica, deixa eu até tirar minha imagem um pouquinho para que vocês possam visualizar melhor. Ela está relacionada com saberes
que estão ali na casa, que vem da palavra oikos, né, da economia, que tem relação com a família, propriedade da família, a casa. Então, tudo que tem envolvimento familiar. E aí a gente volta de novo. Educação financeira não é individual. Educação financeira é familiar. Ou seja, como que está funcionando, como que é a economia do meu lar, a economia, as decisões, as escolhas no geral. Não é só deixar de gastar, mas entender os caminhos, o projeto de vida daquela família. Por que que aquela família existe? Quais são as decisões, quais são os movimentos, seja do casal, seja dos filhos, às vezes dos pais, dos netos. Então, a gente resgatar esse movimento de entender como que a gente enxerga e define esses rumos das famílias. Então, ela vai além da gente pensar só em economia, só em guardar dinheiro, é um conjunto, são os projetos, as decisões, em todos os sentidos. E aí ela está relacionada, quando a gente fala assim, então tá, quais são os objetivos de uma economia doméstica? Olha aqui essas palavras que eu grafei para vocês. Principais, necessidades básicas, qualidade de vida. Então, a gente tem as nossas necessidades básicas que precisam serem atendidas, e em paralelo a isso, a gente tem que buscar a melhoria dessa qualidade de vida. A gente tem que buscar caminhos e possibilidades para que a gente possa exercer cada vez mais o nosso papel aqui nesse planeta, individualmente, em sociedade. Então, como que a gente tem esse movimento? Como que ela está comprometida com isso? E dentro desse conteúdo são trabalhados o desenvolvimento humano, vestuário, habitação, saúde, nutrição, alimentos, administração, educação do consumo, técnicas de pesquisa, rural, urbana. Então, a economia doméstica é um conteúdo que veio lá de 1950, com foco principalmente no ambiente rural, onde queria trazer possibilidades para a família que estava ali naquela situação, que vivia às vezes só da economia, da agricultura, e ter esse contexto do que poderia ser feito, o que poderia ser desenvolvido. E ela foi também ganhando vertentes ao longo desse tempo. Então, é importante a gente ter esse conhecimento, ter essa percepção do que vem a ser essa economia. Então, ela busca esse entendimento de estudar e atender a família como um todo. Olha que interessante. E como as influências vão impactar nas decisões dessa família. Então, pare e pense vocês aqui. Será que vocês estão escolhendo, estão sendo influenciados por algumas decisões, às vezes de consumo, de comprar ou não comprar? Olha, influências que a gente tem de redes sociais, de mídias, influências de vizinhos, parentes, amigos. Será que aquilo que eu estou fazendo é o que eu quero mesmo? Ou é influência externa? Como são essas nossas decisões? E a partir desse movimento, aí a gente começa a trazer uma ferramenta importante, que é o conhecer qual é esse padrão de vida dessa família, que vai possibilitar o atendimento dessas necessidades básicas, que vai possibilitar a melhoria da qualidade de vida dessa família. Você conhece o seu padrão de vida? E quando a gente fala de padrão de vida, eu não estou falando só dos gastos, dos custos do dia a dia, mas a gente está falando, lembra do bate-papo da aula passada? Falando sobre os sonhos também. Então, o padrão de vida é o conjunto, a união dos nossos desejos, das nossas necessidades básicas. Eu não posso viver, ter um padrão de vida só para conta. Então, aqui, o que a economia doméstica já traz de insumo é: eu preciso olhar para esse padrão de vida. Está dentro do que a gente precisa? Está dentro do que a gente quer? O que eu posso fazer para melhorar esse padrão de vida? Seja aumentando, seja reduzindo. E esse aumento, essa redução não pode ter um denominador, não. Tem que fazer isso porque eu não posso gastar com aquilo.
ele tem que ser mais amplo. E aí, quando a gente vai para essa amplitude, a gente precisa fazer uso de uma ferramenta chamada orçamento financeiro, que infelizmente a gente entende que orçamento, muitas das vezes, é quando eu tenho que ir lá pesquisar preço. Quanto custa essa garrafa? A gente pensa que isso é orçamento. Mas o orçamento nada mais é que uma ferramenta onde eu vou trazer informações de coisas que eu fui pesquisar, que eu fui cotar, de coisas que eu tenho de gasto, de consumo no meu dia a dia, ou seja, eu vou olhar ali pelo menos 30 dias, como que foi essa minha movimentação, e isso a gente, quando leva para o orçamento, a gente até chamaria de uma autópsia, olhar o passado. Eu vou usar o orçamento também para fazer projeções. O que que eu quero nos próximos meses? O que que eu quero nos próximos 12 meses? Vocês utilizam o orçamento financeiro? Será que o orçamento de vocês está com essa carinha? Vocês têm o ganho de vocês? Pode ser, às vezes, que esse orçamento ele está estruturado apenas no mental, algumas pessoas fazem no papel, algumas pessoas fazem planilhas eletrônicas, mas é importante a gente ter esse conhecimento. E aí eu tiro lá os meus gastos e vejo se sobra ou se falta. Então, quando eu começo a entender esse movimento e falar, opa, eu preciso conhecer esse meu orçamento, eu preciso conhecer esses meus ganhos, esses meus gastos, para que eu possa efetivamente definir um padrão de vida. E se sobra, o que acontece na maioria das vezes? Gasta. Ou ainda fica com aquela dúvida, será que eu deixei de pagar alguma conta? Não é normal sobrar. E se falta? A gente recorre ao crédito. A gente recorre às pessoas que possam ali nos ajudar, seja familiares, seja instituições financeiras. Inclusive, o nosso bate-papo vai ser sobre crédito e dívida. Só que esse modelo aqui, que infelizmente ou felizmente, boa parte das pessoas que fazem orçamento, porque não são todas que fazem orçamento financeiro, haja vista o número elevado de pessoas inadimplentes, não é efetivo quando a gente pensa em educação financeira. Porque aqui é só uma visão curta. A gente poderia até chamar de visão míope, porque ela não abrange aquilo que de fato é importante quando a gente fala de economia doméstica, quando a gente fala de educação financeira. Eu deveria ter mais componentes nesse orçamento. E aí eu convido vocês depois até se aprofundarem, vou deixar o link aqui também, no livro Terapia Financeira, que traz um modelo diferente de orçamento, onde a gente tem que ter algumas prioridades. Quando a gente pensa ali nos nossos ganhos, vão ter pessoas que, por enquanto, só vão ter os ganhos que a gente chama de renda ativa. O que seria essa renda ativa? É aquele montante que eu ganho pelo meu trabalho, pela minha ação, ou seja, eu preciso estar em movimento. Se eu não estiver ali em movimento, eu não tenho ganho, ou seja, é a ação, é ativa. Seja o meu trabalho, seja um negócio próprio que eu tenho e tenho um prolabore. Então, eu tenho que estar ali exercendo, praticando. E aí, eu preciso também construir uma renda passiva, como algumas pessoas já podem estar vivendo dessa renda passiva, ou seja, um ganho que não depende desse tempo dela, não depende do trabalho dela. É proveniente de juros, de aplicações financeiras, é proveniente de rendas, por exemplo, livros que ela fez uma vez e está ali caindo os direitos sobre aquele livro. Aqui são alguns exemplos que a gente pode trazer de renda passiva. Então, como que a gente está desenvolvendo isso? Como que a família está desenvolvendo isso? Será que a família está dependente de apenas um ganho? Isso é grave. A gente não pode depender de um ganho, principalmente se esse ganho ainda for só renda ativa. Então, aqui já alerta para as famílias, para vocês, que a gente precisa desenvolver e construir. Coloca aqui, se você já está só renda ativa, já começou o movimento da renda passiva, ou já conseguiu desenvolver e está só com a renda passiva.
E aí, o que que eu deveria priorizar? Alguns componentes importantíssimos. A minha longevidade, a minha aposentadoria. Como assim, Cíntia? Ou seja, eu sei que um dia eu vou precisar dessa tal de renda passiva, certo? Eu não posso depender apenas do meu trabalho. Cíntia, mas eu quero trabalhar até os meus 120 anos. Perfeito, você pode, mas aí você vai trabalhar por prazer, não por necessidade. E aí você vai construir de parte do que você ganha da sua renda ativa, você deveria separar e priorizar a construção da sua longevidade, da sua independência financeira, que é ela que lá na frente, ou quando você decidir chegar nesse montante, vai virar a sua renda passiva, ou seja, ela vai substituir ali o seu ganho. Então, você precisa construir. E a gente não pode depender apenas do INSS, que isso nunca será suficiente. Faz sentido para vocês? Além disso, eu tenho que separar também para os meus sonhos que a gente falou na aula passada, lembra? E aí, quando a gente fala dos sonhos, ele não pode ser um sonho por vez. Tá vendo aqui, ó, os cofrinhos? Eu tenho que ter a curto, a médio e a longo prazo. Eu tenho que construir eles ao mesmo tempo. Por que que eu posso pagar água, luz, telefone, internet, aluguel, prestação da casa e não posso ter mais de um sonho? Muitas das vezes, ou eu tenho sonhos só de longo, ou eu tenho sonhos só de curto. Quando eu tenho sonhos só de longo, eu começo a guardar, falo, guardo, guardo, deixo de viver o hoje, falo, nossa, vai demorar tanto, acho que não vale a pena não. Melhor já gastar logo agora. Ou só vivo hoje e deixo de ter oportunidades de construir sonhos que vão depender de mais dinheiro, sonhos que vão precisar de mais tempo para esse desenvolvimento. Então, por isso que a gente precisa ter esse equilíbrio de tudo que eu ganho, eu deveria separar uma parte para a minha independência, para os meus sonhos de curto, médio e longo prazo, ao mesmo tempo. Além disso, eu tenho como prioridade as minhas prestações, as minhas dívidas, ou seja, eu tenho que honrar com os compromissos que eu assumi antecipadamente. Ou seja, eu comprei ontem, eu consumi ontem, está afetando o meu hoje e o meu amanhã. Eu tenho que honrar com essas dívidas para que eu não me torne inadimplente. Eu tenho que honrar com esses compromissos para que eu também saiba o quanto que vai me sobrar para gastar mais. Então, eu tenho que trazer ela como prioridade. E um outro componente muito importante. Será que você sofre com as contas de início de ano? Já está dando aí um movimento, nossa, como que eu vou fazer janeiro, fevereiro? Eu vou ter mais conta do que salário. A gente não deveria ter essa preocupação. Eu deveria, ao longo do ano, do meu salário de janeiro, do meu salário de fevereiro, do meu salário de março, de abril, e assim sucessivamente, eu deveria separar uma parte, considerando esses gastos que acontecem uma vez só no ano ou duas vezes no ano, que ele não acontece todos os meses, o seu desembolso. Eu deveria constituir uma provisão de gastos anuais e fazer com que cada mês também participe deste movimento. Eu deveria também, em paralelo, construir a minha reserva estratégica. E aqui é importante que, dentro da educação financeira, a gente não usa muito a expressão reserva de emergência, porque a gente entende que tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu dou destino, eu atraio. Então, será que eu quero realmente guardar dinheiro pensando em emergência? Eu quero que ela aconteça? Então, é uma reserva estratégica para me ajudar a passar por situações que eu não consegui prever no meu orçamento. Faz sentido? Eu vou desenvolver um montante que geralmente a gente fala que pode ser de 6 a 12 meses, não existe um valor fixo, e esse valor tem que ser aquilo que aquela família, que aquela pessoa entende que seja confortável. Então, às vezes, uma família 6 meses é suficiente, para outra família 12 meses, o que vai ser necessário, tá bom? Então, olha dentro do seu ambiente o quanto que vocês se sentem confortáveis.
3, 6, 9, 12, tudo bem? E ali, depois que eu tenho essas prioridades, que aí sim eu vou olhar o que sobra para os meus gastos do dia a dia, com família, com locomoção, com educação, com pessoal, e assim sucessivamente. E aí, qual que é a inteligência desse movimento? Eu pegar esse momento, aproveita agora, dezembro, e desenvolva o seu orçamento já de janeiro de 23 até dezembro de 23. Olha quais são as possibilidades de ganho, quando que você vai ter o 13º, quando você vai tirar férias, nos gastos, coloca quando que vai ter que dar presente, por exemplo, quando que tem os gastos anuais, quanto que você tem de compromisso com dívidas, qual é o valor que você vai definir de sonho do curto, médio, longo que você viu no nosso bate-papo da aula passada. E aqui mais uma outra orientação. Muitas pessoas, quando olham isso aqui, falam, tá bom, qual o percentual que eu deveria do meu ganho separar para sonhos de curto, médio, longo, independência financeira? E aí, dentro da educação financeira, não existe percentual. Cíntia, como não? Eu vejo algumas pessoas falando, ó, que deveria guardar 20%, 10%, 50% é para o gasto. A gente não pode engessar as pessoas. Cada pessoa, cada família tem uma estrutura, uma necessidade. A minha necessidade, os meus sonhos, as minhas vontades, os meus desejos são diferentes de você. Então, eu não posso falar que todo mundo tem que ter o mesmo orçamento, sendo que é uma família com 2 filhos, tem o mesmo ganho de uma família sem filho, ou uma família que é só o jovem que acabou de começar o emprego, que mora com os pais. Então, não existe percentual. O que vocês têm que definir é o quanto eu quero separar em números. Lembra? Cognitivo, a nossa mente entende algo que seja mais abstrato. Não dá para a gente trazer trabalho. Lembra em finanças comportamentais? Tenho que diminuir essa sobrecarga de decisão, de pensamento. Pense eu falar, eu ganho 1.000 esse mês, tem que fazer a conta. Eu ganho 1.200 mês que vem, tem que fazer a conta. Se eu sou uma pessoa que gosto de viagem, por que que eu vou limitar minha viagem em 5%, em 10%? Percebe? Então, cada família que tem que olhar, lembra a economia doméstica que a gente falou? O ambiente ali da família, da casa, dos seus desejos, o que que cada família tem? E por isso que a gente precisa parar, sentar, decidir, estruturar, aproveita esse momento para isso. Porque cada família vai identificar seu número. Aí, depois que você definir isso, se você quiser descobrir, olha, o valor que eu vou guardar para o meu sonho de curto, vou chutar um valor aqui que seja de R$ 100, ele corresponde a 5% do meu ganho. E aí, tá tudo bem. Mas não é definir o percentual, e sim você definir o valor que você quer. Lembra a quinta pergunta? A partir disso, você vai definir as estratégias. Se vai ter que ganhar mais, se vai ter que diminuir gastos. Então, não adianta a gente só fazer economia por economizar. A gente tem que ter motivos, a gente tem que ter direcionamentos. E é isso que a gente precisa desenvolver. Resumindo, como você está distribuindo seus propósitos, as suas necessidades, as suas reservas financeiras e o consumo? Será que o seu orçamento hoje está só no consumo, nos gastos? Vamos reestruturar isso aqui, vamos mudar esse modelo mental? E aí a gente também tem, Cíntia, eu não consigo fazer com que o meu salário caiba tudo isso. Comece com o que você tem, comece com o que é possível, que seja R$ 1 para curto, R$ 1 para médio, R$ 1 para longo, R$ 1 para independência, porque a gente falou lá em finanças comportamentais a importância do hábito. Eu tenho que começar, mesmo tendo dívidas, mesmo estando inadimplente, eu preciso desenvolver esse novo hábito, essa nova musculatura. Tudo bem? Faz sentido para vocês? Gostaram? Estão entendendo? E vão praticar esse novo modelo, esse jeito de fazer. É algo que simplifica. E aqui, olha que legal. Assim que vocês receberem o ganho mensal de vocês, o que que vocês têm que fazer? Já separa o da longevidade, faz a sua aplicação financeira, já separa curto, médio, longo, separa longe de você, não pode usar, tem que estar lá
reservado, investido, se possível, paga suas prestações mensais, separa a reserva desses gastos que vão acontecer uma vez no ano ou duas. Se não tem ainda a reserva financeira ali da estratégia constituída, vê o valor que você vai fazer todos os meses para constituí-la. E aí, o que sobrar, você gasta com o dia a dia. E aí, você vai começar a olhar: nossa, será que eu vou precisar economizar aqui na energia? Será que tem alguma possibilidade? Porque, olha, eu vou ter um valor menor porque eu quero priorizar aquilo que é importante. Será que eu vou ter que olhar direitinho como que eu estou gastando com as minhas alimentações, seja em supermercado, seja em feira, açougue, restaurantes, almoço, jantar, café da manhã? Será que o que isso está me ajudando ou atrapalhando? E aí sim eu vou ter possibilidade de olhar isso para priorizar e fazer com que esse orçamento aconteça da forma que eu estou desenhando. Ou seja, eu estarei no comando, eu vou construir e desenvolver esse orçamento daqui para frente. Eu não vou viver ali, aconteceu e depois pensar como resolver. Eu estarei no controle. Eu defino o que eu quero, eu projeto. Quando aconteceu, eu já sei se eu posso ou não. Vou fazer uma compra. Antes de fazer a compra, eu vou olhar meu orçamento. Tem verba? Tem possibilidades? Vou pagar à vista ou a prazo? Com base no orçamento, não no que a loja vai me oferecer. Ok? Gostaram? Entenderam? Então, amanhã vamos entender um pouco mais sobre crédito, sobre dívidas. Você tem mais crédito ou tem mais dívida? Será que existe diferença entre um e outro? Será que crédito, dívida é prejudicial à educação financeira? Será que a gente tem alguma maneira de melhor utilizar ou é melhor a gente evitar de todas as formas? Então, esse será o nosso bate-papo amanhã sobre crédito, sobre dívidas, para que a gente possa compreender um pouco mais. Espero que esse nosso bate-papo tenha contribuído, que sirva para que você possa aí colocar em prática no seu dia a dia. Deixe nos comentários qual foi o aprendizado, a informação. Compartilhe, se inscreva e te vejo amanhã. Beijos. Tchau, tchau.